Olá, hoje a gente vai estar trazendo aqui para vocês uma aula que eu acredito ser muito importante, principalmente porque eu tenho visto cada vez mais isso na rotina das empresas, né? E eu acho que é um assunto tão relevante, cara, e eu vejo que todo mundo fala de uma forma muito superficial por cima, e tem muita gente que não entende o poder disso. E a gente vai estar falando sobre por que e como delegar tarefas. É uma aula dividida em duas partes. A primeira a gente vai entender literalmente o contexto da delegação de tarefas, a importância da gente delegar e vai entender também algumas objeções que a gente vê no meio do caminho. Por que fazer isso de fato para aumentar a produtividade da tua empresa? E eu já vou depois explicar também o motivo de eu estar trazendo isso, porque para você pode ser uma dúvida simples, né? Por que delegar? Não é meio óbvio? Não para todo mundo, porque tem gente que não sabe o motivo de delegar algo e não quer, porque está receoso, receosa de alguma forma, né, de estar prejudicando o seu modelo de negócio. E não é esse o objetivo. Eu acho que a gente tem que ir para o outro caminho, que é o caminho de entender a importância disso e por que fazer isso. E aí na segunda aula, na segunda parte, a gente vai estar trazendo aqui conceitos práticos de como criar um sistema de delegação inteligente para o teu time e o empoderamento dessa delegação, né? Que é uma coisa bem importante que a gente precisa abordar. Beleza? Então, vem com a gente. E aí, eu já quero começar explicando alguns problemas que acontecem quando você não delega. E o principal deles, inclusive, é o que eu já trouxe aqui, é que você fica sobrecarregado porque você tenta abraçar o mundo. É isso mesmo. Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. É aquela teoria do pato, né? Eu gosto de falar isso para as empresas, que exemplifica muito bem. Que é o quê? O pato voa, nada e anda, certo? Só que ele não voa alto, ele não nada rápido e não corre. Você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não vai fazer nada bem feito. É por isso que às vezes você não consegue dar conta dos seus projetos, e isso é um outro problema. Você não consegue dar conta das atividades que você se propõe a fazer, né? Você não consegue ver demandas paradas, vou até colocar entre aspas aqui, sem tentar resolver, ou seja, você acaba ficando muito no operacional, muito no operacional. E isso, cara, isso é um problema, porque você, como gestor, não consegue fazer o que você, gestor, tem que fazer, que é ir para o tático ou para o estratégico, ou seja, analisar para tomar decisões. Você fica muito operacional, muito sobrecarregado e você não consegue sair do operacional. Isso é um baita de um problema. E qual é a causa desse problema? É que você não está, presta atenção aqui, você não está delegando, ou se está delegando, você não está empoderando os funcionários. E cara, esse é um erro muito, muito comum. Né? Quando o gestor, um erro muito comum. Quando o gestor delega, ele apenas transmite tarefas e acaba não empoderando o funcionário. E a gente vai falar já do empoderamento, de qual que é a importância dele, eu já vou trazer isso para você. Só que o fato é que quando você comete esse erro de gestão, porque isso é um erro na sua gestão de fato, que é você não delegar de forma efetiva ou delegar e não empoderar, ou nenhum nem outro, além de você ter todos esses problemas aqui que são, cara, além de você ter todos esses problemas, que é ficar sobrecarregado, é não fazer nada bem feito, é não dar conta das atividades, é não conseguir desenvolver o teu time, é ficar muito no operacional, não conseguir analisar e tomar decisão, cara, o teu negócio
ele vai se tornar um fardo para ti. E aí eu tô vendo agora, falando para os empresários, né? Ou para os empreendedores internos, né? Os intraempreendedores ou profissionais CLT, enfim, que resolveram pegar alguma área, algum projeto para desenvolver ou a sua própria empresa. Eu tô vendo essa galera aí que pegou isso por um motivo, por um propósito de vida, por um crescimento de carreira, tá querendo dar um passo atrás, tá achando que é impossível ser feliz ou ter sucesso fazendo isso. Estou aqui para te dizer que não é impossível. Só que você está perdendo o gosto de fazer aquilo que você está fazendo porque simplesmente você não está delegando. Simplesmente você não está empoderando os teus funcionários a fazer isso. E quando eu falo de empoderamento, não é simplesmente dar um tapinha nas costas e falar, vai lá que você pode, te dou autoridade para isso. Não, é bem assim. Você precisa delegar de uma forma correta e empoderar de uma forma mais estratégica ainda. Só que quando você não faz isso, você tem essa consequência que, cara, se tornar um fardo, fica muito pesado. Aí você começa a ter crises existenciais de negócio, de saúde, às vezes financeiro, porque você está numa área comercial, por exemplo, que depende de resultado, e você não consegue entregar isso. E é por isso que eu quero contextualizar para você a importância de você entender isso, cara. Quais são os problemas que está te trazendo, por que isso está acontecendo, por que você vive assim, e as consequências disso, cara. Porque isso é importante. Essa consequência aqui pode mudar o game, pode te colocar, às vezes, num estresse tão grande a ponto de você desenvolver alguma doença crônica, por exemplo, né? Alguma depressão, alguma ansiedade. Então, cara, isso é um problema e você precisa tratar e olhar para isso de uma forma cirúrgica. Delegar é importante. Tão importante que já aqui, falando sobre a importância de delegar, eu vou trazer alguns motivos que eu acho que é besteira, pelo qual os empreendedores não querem delegar. E eu estou achando mesmo, tá? Eu estou falando bem real. É besteira do meu ponto de vista. Que é o seguinte, os medos, né, de delegar que eu mais vejo. Que é assim. Primeiro, o cara não quer delegar porque ele tem medo de perder a operação ou de tomarem o lugar dele. Só que é o seguinte, isso aqui nada mais é do que o medo de ser substituído. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Você que quer crescer, é para quem quer crescer, evoluir, para quem quer evolução na carreira ou na vida profissional no geral, não pode ser insubstituível. Você não pode ser insubstituível, cara. Se você quer crescer, você precisa ser substituível. Olha, a gente está dentro das empresas o tempo todo, eu mesmo vim do ambiente corporativo e eu falo para você, foi um problema na minha carreira por muito tempo querer ser o melhor, dar o melhor e criar uma operação que dependesse de mim, porque eu não consegui ser promovido na época. Por conta disso, a gestão olhou na minha cara e falou isso. E eu vejo muitos gerentes, muitos gestores, diretores ou empresários que não conseguem crescer a empresa dele porque ele simplesmente não quer delegar. Ele tem medo de ser substituído ou de roubarem o negócio dele. Só que, bom, eu vou falar para você que é CLT, intraempreendedor, eu já deixo claro, cara, ninguém vai te promover se a área toda depende de você. Ponto. Por quê? Porque isso é prejuízo para a empresa. Então, embora você seja muito bom em outras coisas, vale mais a pena para a empresa te manter onde você está do que te promover. Isso te tranca. Então, esse medo, cara, de não querer delegar ou não querer terceirizar algumas tarefas, empoderando os colaboradores porque eles vão tomar o teu lugar, cara, ele é uma mentalidade de escassez. Tá? Eu não tenho firula nenhum para te falar, uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de quem não entendeu que o game, cara, é você estruturar, dar um bom resultado,
próximo passo. Estrutura, bom resultado, próximo passo. Estrutura, bom resultado, próximo passo. É isso. Agora, para você que é empresário, você tem ainda esse medo de perder tua operação, deixa eu te falar uma coisa aqui. Enquanto tu não delegar e criar um time, teu negócio vai sempre ser do tamanho da tua capacidade operacional. É isso. Não vai crescer. É isso. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Não vai crescer. Teu negócio não vai crescer. Enquanto tu não fizer isso, não terceirizar, não delegar, vai ficar do tamanho da tua capacidade operacional. Você consegue atender X cliente? Consegue atender, fazer X processo? Beleza. É isso aí. O único caminho que você tem é aumentar preço, estabelecer um processo de venda mais efetivo, com uma estratégia mais desenhada, só que leva tempo e ainda assim é trabalhoso. Talvez até quanto que você está fazendo. E o que eu quero que você entenda com isso? Tá? Para pessoas que estão no momento da vida delas onde você está sozinho e faz sentido para você continuar sozinho, tudo bem. Você está ali, está bem, está estruturado. Agora para você, como eu coloquei aqui, que quer crescer, evoluir na carreira, você quer que a tua empresa cresça, cara, você é empresário e você não quer contratar gente porque você tem medo de perder a tua operação e te roubarem. Pode ser que aconteça em algum momento? Pode, não vou te dizer que não. Pode, já vi acontecer. Só que é o risco. Você está no mercado, você está no mar cheio de tubarão, cara. É o risco. Faz parte do teu modelo de negócio ser factível a te levarem uma patente, uma propriedade intelectual que você tenha. E a gente vai entrar num outro quesito de gestão de risco, mas quero te dizer que correr risco faz parte do empreendedorismo, tanto o intra quanto o empresário mesmo. Então, eu preciso te dizer isso. E aí o outro ponto que eu vejo, que é um motivo também que para mim não faz sentido, é não quer delegar porque não quer gastar mais. Isso aqui é para você, empresário, que não quer delegar porque você não quer aumentar o custo da sua operação, mas não é porque você não tem cash, verba para pagar. É porque você é mão de vaca mesmo. Você quer segurar dinheiro. Vou te falar uma coisa, enquanto você quer preservar seu lucro, eu não tenho nada contra isso, tudo bem, é uma escolha sua, não tem nenhum adendo com relação a isso. Mas, se você quiser crescer, em algum momento você vai precisar abrir mão da margem que você tem. Em algum momento você vai precisar dar esse passo. E, de novo, se você já tem uma empresa estruturada, mas você não quer trazer gente, porque você literalmente não quer gastar, entenda isso aqui. Enquanto tu não delegar e criar um time, o teu negócio vai ser sempre do tamanho da tua capacidade operacional. Ou seja, o tamanho do teu negócio é igual a você, ao tempo que você tem disponível. E aí, você entra nisso aqui de novo. Gestor sobrecarregado. Aí a gente entra aqui, tá? Então, é muito importante que você tenha essa noção, porque ela vai te dar uma maneira de pensar diferente. Eu estou te passando aqui alguns contextos que talvez você não tinha parado para pensar antes. Só que eu estou te dando algumas notícias que podem ser difíceis de ouvir, mas são libertadoras, tá? Você em algum momento vai precisar parar para entender isso, tá? Agora é o seguinte, qual que é a definição de fato de delegar, de passar as tarefas? E aqui a gente vai entender o seguinte, que é simplesmente transferir responsabilidade para o membro da equipe. Ou seja, você tem 10 tarefas para fazer. Cara, você vai passar a responsabilidade. Com a responsabilidade vem o porquê, o como, quando, onde, quem, o seu nome e vai colocar para outras pessoas. Isso é delegar. É transferir. Mas, cara, quando é transferir, não é transferir e ficar em cima cobrando. Não é transferir e ficar olhando e ficar perdendo tempo. Porque aí você cria dois processos, cara. Antes você só executava. Você tem que acompanhar, monitorar e ainda que vai querer refazer. E aí isso é um problema. E assim, qual que é a diferença quando eu falei antes de delegar versus o delegar com empoderamento, tá? Primeiro que quando a gente está falando de delegar, você só vai transferir essas tarefas. Agora, quando a gente está falando de empoderar, presta atenção nisso aqui que é bem importante. Como a gente está falando de empoderar, eu estou falando de três coisas aqui para você. Primeiro, dar autonomia, cara. Autonomia, gente, significa que a pessoa ela tem condições de andar sozinha.
Autonomia significa que a pessoa ela pode tomar decisões sozinha. Autoridade. Você deu legalidade para essa pessoa dentro daquele processo, daquelas tarefas, para ela ter algum tipo de tomada de decisão dentro do seu processo, que vem embasada com a autonomia que você deu para ela trilhar essa trajetória. E por último, suporte para tomar decisões. Cara, isso aqui evita uma dor de cabeça. O que é o suporte? Suporte é treinamento, definição de processos, controle de qualidade, ou seja, você vai dar KPIs, parâmetros que são referências para a pessoa se embasar. Você vai se colocar à disposição para tirar dúvidas e vai de novo treinar e vai treinar mais e vai passar mais treinamento. Cara, muito treinamento. Porque se você qualifica essa pessoa, você concorda comigo que se você, no início tudo bem, você vai tirar um tempo para qualificar essa pessoa. Se você qualifica essa pessoa, ensina ela a trajetória que ela tem que trilhar para aquela tarefa. Se você faz isso, dá autonomia para ela, ou seja, deixa ela confortável para tomar decisões, e nessas decisões ela tem voz com a autoridade, cara, você tem a receita para você literalmente tirar isso do seu colo. E aí, quando essa pessoa já está fazendo, aí você tem um trabalho que é menos denso do que fazer a tarefa que é o grande objetivo de delegar ela e empoderar o funcionário, que é fazer a gestão sobre o funcionário. E aí você tira de 10 tarefas que você tinha, você só tem uma, que é analisar e orientar. Só que assim, você precisa parar para dar esse treinamento. E o que eu vejo é justamente o contrário. As pessoas só delegam, achando que o funcionário já nasceu pronto. E cara, não. E aí aqui entra uma irresponsabilidade que eu vejo muito grande nos gestores, donos, CEOs, etc., que é o seguinte, é acreditar que o funcionário já nasceu sabendo. E é colocar esse processo, o resultado, às vezes, de uma alavanca de negócio. Cara, às vezes você tem uma alavanca de negócio nas mãos. Às vezes você tem um processo que ele define o resultado da empresa. Ou às vezes você é dono, você tem um processo, cara, que ele define o índice de qualidade, a percepção do cliente, e você entrega isso na mão do seu liderado e fica ali em cima, cobrando o tempo todo, como se o funcionário soubesse, como se fosse responsabilidade dele saber. Sendo que você é o dono, você é o gestor, você é o detentor do processo e é você que está querendo delegar. Então, assim, você pode olhar de duas formas. Pode ter o olhar tirando, que você vai analisar e olhar como gestor e falar, cara, essa pessoa é responsável por aquilo e pronto. Ou você pode cair na realidade e falar, olha, essa pessoa é responsável por aquilo e beleza. Só que eu tenho responsabilidade de treinar, ensinar e mostrar como eu quero e de dar parâmetro para isso. Ou seja, eu vou mostrar o processo, eu vou mostrar o número, é isso que tem que acontecer e é dessa forma. Eu, como empresa, como gestor, vou dar o capital intelectual para essa pessoa executar isso. Se você fizer isso bem feito, de uma forma intencional, cara, pode ter certeza que você não vai só delegar, você vai acelerar o processo da empresa. Porque aí você vai ter uma outra pessoa fazendo, executando só aquilo, e aí seu tempo vai para o tático, para o estratégico, vai para tudo aquilo que a gente viu. Então você precisa de fato dar esse empoderamento para a pessoa, que se resume a, cara, autonomia, autoridade, suporte, é tudo isso, ok? Então você precisa fazer essa transferência de tarefas empoderando o teu funcionário. E, cara, é o que a gente acabou de ver, dando uma autonomia, uma autoridade legal para ele trilhar sobre os processos. E, cara, treinamento, processo, mostrar como é que funciona controle de qualidade, parâmetro, o que é bom, o que é ruim, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Se você fizer isso, de fato, as coisas vão mudar e você vai fugir de todos aqueles problemas que eu te trouxe antes. Mas por que a redução desses problemas? Né? Porque, cara, você vai ter menos sobrecarga, ou seja, você vai focar mais em tarefa estratégica, como eu acabei de dizer. Você vai desenvolver as habilidades dos seus funcionários, essas pessoas vão cada vez evoluir para frentes mais estratégicas, você vai descobrir talento, isso aqui é importante. Você vai descobrir talento que daqui a pouco você tem uma outra função, vamos supor que tua empresa já é mais robusta, você tem outras funções e vagas disponíveis, você vai descobrir talento, você vai preencher lacunas e, cara, atração de talentos, contratação de gente boa
está cada vez mais difícil. Não é à toa que a gente está desenvolvendo uma solução para isso dentro do nosso mercado, né? Um dos modelos de negócio que a gente está lançando, uma startup. É bem complexo recrutar hoje. Está bem complexo, está cada vez mais perceptível. Cara, eu vejo assim como um dos gargalos. Tendo em vista que a gente tem 3 pilares que compõem o modelo de negócio, que é processos, pessoas e cultura. Processos é o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, os indicadores, os resultados que você está buscando. As pessoas estão aqui para executar esses processos e a cultura vai dizer como é o comportamento dessas pessoas no dia a dia, no backstage, no background, onde ninguém está vendo, ou seja, como a empresa reage aos problemas, qual é a identidade dela. Aí você tem esses 3 pilares que compõem aí grande parte do sucesso de um negócio. Cara, você tem um mercado que está escasso, está ficando cada vez mais difícil, digamos assim, de contratar. Se você delegar, se você empoderar, você vai descobrir quem de fato essas pessoas são. Elas vão externalizar isso, vai ficar claro para você. Nem vou falar em questão de produtividade, a melhoria dela de fato, né? Por quê? Porque você vai ter tempo para tomar decisões mais eficientes e rápidas, né? A sua produtividade como dono, como gestor, que vai refletir na produtividade do seu processo, sua meta, enfim. E a cultura de autonomia, né? Você vai começar a criar naturalmente um ambiente de pessoas que sejam autossuficientes. E aí você está meio caminho andado já para uma empresa autogerenciada, tá bom? Então assim, tem bastante coisa para a gente rever aqui ainda. Eu sei que eu trouxe vários porquês e quês aqui, mas na próxima aula eu vou estar trazendo o como a gente consegue fazer isso e alguns exemplos práticos aqui, beleza? Então é isso para hoje. Reveja a aula, pega as anotações aqui embaixo, acesse o link da X, aqui tem isso descrito, bonitinho ali. E não deixa de acessar o nosso canal, né, xbusiness.com.br/solicitar conteúdo, tudo junto, para solicitar a tua dúvida, para que a gente possa estar fazendo uma aula específica para ti, um artigo ou uma carta orientativa, é gratuito, é uma consultoria gratuita. E assim, primeiro curte ou descurte se você não gostou, enfim, né, pelo menos a gente saber o que você está pensando quando você vê isso, se é a sua realidade ou não. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe com mais pessoas que precisam saber, tá bom? A gente agradece e as pessoas também vão agradecer.